Introdução, boa noite, pessoal. Me apresentando aqui rapidamente, então, eu sou médico de formação, eu ainda atuo como médico também na parte assistencial, mas eu atuo muito numa parte de tecnologia. Então, já trabalho em startups de educação médica já há 7, 8 anos. Atualmente eu sou gerente médico e olho exclusivamente para IA. Então, eu olho como a IA pode otimizar um monte de pontas, um monte de lugares. E aí começa aqui, né? Esse é o grande ponto, né? Todo mundo já entrou no chat GPT e perguntou alguma coisa ali. Mas para além desse flu-flu, desse oba-oba, como realmente trazer valor no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu tenho um assistente de IA que eu uso na minha rotina clínica, médica, que está relacionado à organização de exames, que é algo simples só que é algo repetitivo. Porque todo paciente que você atende, você vai olhar um monte de exame ali desconexo, solto, e você vai perder 1, 2 minutos olhando isso, e aí talvez vai poder fazer isso para você em 5 ou 10 segundos. Então a ideia é falar um pouco aqui sobre assistentes de IA. Obviamente não é ser exaustivo no assunto, então olhar um pouco mais mão na massa. Eu vou passar um pouco por uma apresentação que eu montei, depois eu vou compartilhar minha tela aqui direto no chat GPT e vou montar com vocês também. E que foi minha outra tela. Deixa eu compartilhar. Meu, agora foi na certa. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí, né, Ana? Sim, dá pra ver. Tudo certo. Beleza, pessoal. É, Já nessa primeira tela aqui, um ponto legal, né? Isso aqui que eu montei para prestar para vocês não é um slide. Isso aqui é um aplicativo. E eu montei esse aplicativo de uma forma super rápida, simples e fácil, numa plataforma no code que chama Lovable. Então você consegue acessar ali o Lovable. Inclusive, ele acabou de ser atualizado há mais ou menos uma hora para uma versão nova e consegue montar vários aplicativos para testar na sua rotina, no seu dia a dia, já como você consegue fazer isso sem saber programar nada. Mas voltando aqui, então hoje eu vou falar aqui um pouco de assistente na área da saúde. Então, como implementar esses assistentes personalizados, e aí esse é o grande ponto. Cada um pode montar o seu para o que lhe convém. Eu trouxe aqui meu exemplo que eu uso para organizar exames. Só que eu organizo da forma que eu gosto de pôr ali no meu prontuário, na minha anamnese. Cada um vai gostar de um jeito. E você pode montar o seu assistente ali para ser personalizado para o problema que você tiver. E aí, o que que a gente tem aqui nesse panorama, né? Hoje, quando a gente olha para a inteligência artificial na saúde, a gente vê que ela está transformando aqui toda a nossa prática médica, né? Então, a gente tem alguns assistentes que já são pré-montados, alguns que já são bem utilizados são esses assistentes de transcrição de áudio, né? Então, você baixa ali um assistente de transcrição de áudio, dá play nele, faz sua consulta, no final ele vai gerar para você uma anamnese. Isso não deixa de ser um assistente, ele tem um modelo de IA por trás dele, está treinado com um prompt bem estabelecido que vai estruturar essa informação para você. Isso economiza um monte. Existem alguns estudos mostrando aí que 30, 40% do tempo do médico é gasto com burocracia, não é gasto pensando no paciente, olhando para ele, é só colocando ali dados, imputando informações que já geralmente já vai estar em algum lugar e você precisa pôr novamente em outro lugar, né? A gente tem muitas ferramentas de IA já auxiliando na melhor tomada de decisão. É que um ponto importante, né? Sempre discute, será que a IA vai substituir o médico? Sempre surge esse ponto, né? Do meu ponto de vista, a IA não vai substituir o médico, mas é clichê, mas o médico que usa IA com certeza vai estar na frente. Então, hoje, por exemplo, quando eu atendo meus pacientes, eu uso aqui 3 assistentes de IA diferentes, em cada atendimento. Isso me otimiza aqui pelo menos 30% do meu tempo de consulta. Ele é baixo, porque eu trabalho numa operadora, mas sobra muito tempo para eu olhar para o paciente, para eu conversar com o paciente, para eu entender o que que ele está trazendo, falando ali para mim. E reduz muito o erro de tarefas repetitivas, né? Quem nunca ficou fazendo ali sempre uma mesma coisa
copia, cola, e às vezes deixa passar um erro, porque a gente fica enviesado, né? A nossa visão fica ali um pouco enviesada. E a gente consegue montar esses assistentes para personalizar realmente para o que a gente quer. Aqui eu trouxe esse exemplo de exames, que são mais palpáveis, mas isso aqui vocês podem usar para qualquer coisa na rotina de vocês, principalmente pensando, o que vocês fazem repetidamente? Então, toda vez eu tenho que fazer uma mesma coisa de um mesmo jeito. É, E o que me demanda só reorganizar uma informação. Então, pegar A, B e trazer C ali. Então, por exemplo, imagina que eu sou um médico diarista de uma unidade de internação e eu preciso fazer admissão de paciente. Provavelmente seu trabalho é pegar o que um monte de gente já escreveu em outros prontuários e reorganizar de uma outra maneira. Provavelmente você vai demorar algumas dezenas de minutos lendo tudo. Isso a IA poderia fazer para você de uma forma muito simples, fácil, sintetizada e com baixíssimo erro, taxa de erro aqui. Ixi, deu um eco aqui. Fecha o Matheus, microfone. fecha para mim os microfones aqui do pessoal, fazendo um favor. Do Luiz Cláudio, Luiz Del Porto. Isso. Obrigado. Fecha o da Márcia também, fazendo um favor. Foi? Tem que Foi. fechar o da Márcia. Eu compartilhando não tenho acesso à tela, tá? Dos usuários. Eu saí aqui, eu não escuto. Bom, vou continuando aqui. É, E aí, qual que é a grande vantagem aqui de vocês terem um assistente, né, personalizado de IA? É conseguir comunicar com ele da forma que você conversaria. Então, você não precisa saber codar, não precisa saber Python, não precisa saber nada disso. Você vai montar um assistente conversando e vai utilizar um assistente conversando com essa linguagem natural, né? E podendo, estruturar aqui para o que vocês quiserem. Qual que é o problema aqui que eu trouxe para a gente conversar, né? Então, exames laboratoriais é Configuração. desorganizado, né? Então, hoje, quando a gente pensa aqui em exames, é, depende um pouco de onde vocês estão, mas imagine que você trabalha no seu consultório particular e você vai abrir o NAVE, que é o sistema da DASA, que tem todos os exames, e vai baixar um PDF que vai vir um monte de informação ali naquele PDF. Ele vai ter cabeçalho, ele vai ter rodapé, ele vai ter endereço, data, etc. Então você imagine que você tenha 30 páginas ali. Quantos minutos você vai gastar para olhar exame por exame e talvez o que te importa, principalmente se você vê muitas vezes, é o número final, porque você muitas vezes já até sabe qual que é a referência onde aquilo ali deveria estar, né? É, E aí, o que que a gente vê? Muito em prontuário médico, né? Ou a pessoa copia e cola tudo, ou ela não põe nada. É, Eu vejo prontuários que é tipo assim: paciente vem para ver exames. Conduta, vejo. Tipo, é um crime um Isso aí, prontuário né? desse jeito, né? Tipo, vejo. Se um dia uma Tudo pessoa dessa for funciona, processada, ela não tem mas... nem por onde se defender, né? Porque assim, vejo o quê, né? É, Matheus, um minuto só. Vou fazer uma coisinha assim. Eu só vou tirar a Márcia aqui, porque está atrapalhando um pouquinho. E aí tá. fica um pouquinho com a gente aqui, fica mais difícil. Um minuto só. Aí depois ela. Aqui pra mim tava sem eco já. Não, tá fazendo bastante barulho aqui. Tá. Só ir no. Faz favor para mim, fecha a sua tela agora, vai lá no Delete e fecha o microfone. Consegui mutar todo mundo, consegui puxar a tela de participante aqui pra mim. Todo mundo mutado. Boa, deixa eu continuar aqui. Então, isso aqui, para além de facilidade, obviamente, traz muita segurança para a gente, né? Então, imagina que esse exame, nome, data, um hemograma com um monte de informação que às vezes você precisa, às vezes você não precisa, tudo meio misturado, algumas coisas têm referência, algumas coisas não têm referência, um monte de coisa tem qual que é a medida, outras não tem aqui. Então, como que a gente resolve esse tipo de coisa, né?
Então, aqui trazendo para vocês um GPT para formatação de exames clínicos, o que que a gente vai montar aqui? Eu quero que esse GPT reconheça qual exame que ele está olhando, padronize as nomenclaturas. Então, por exemplo, a hemoglobina glicada, eu quero que ele sempre chame de HbA1c, por exemplo. Ou eu quero que ele chame de alguma outra coisa. Então, eu consigo padronizar isso, agrupar eles por categoria lógica. Então, isso acontece muito quando tem 1 milhão de exame, o colesterol total está lá em cima, o LDL está lá no final, você começou a ler o começo, perdeu no final, onde que ele está. E adicione os valores de referência quando precisar. Eu uso dessa forma aqui, é uma forma que eu uso na minha prática. Então, eu jogo os dados desestruturados. Então, basicamente, como que eu faço? Eu dou um Ctrl A. Quem não sabe, Ctrl A é selecionar tudo. Ctrl C, que é copiar. Ctrl V no meu assistente de IA. E dou um Enter. E em 5 segundos ele me traz já esses dados prontos. Então, ele vai escrever que é um exame laboratorial, qual a data que foi feito. Se por acaso tiver várias datas, ele separa data por data. E ele traz os números que eu pedi, que são os mais importantes, mais relevantes ali para eu olhar. Então, no hemograma, eu quero que você traga a hemoglobina, o leucócito e as plaquetas. São as 3 principais células. A glicose, a glicada, a creatinina. Na creatinina, eu quero que você traga a taxa de filtração glomerular. E que você ponha 3 asteriscos em tudo que tiver fora do padrão de referência. Então, esse é um ponto importante, é um ponto visual, porque facilita para eu ter uma visão clara ali, né? Eu vou compartilhar minha tela do ChatGPT daqui a pouco, né, para montar isso aqui com vocês, mas como que a gente precisa aqui pro ChatGPT em específico, que é o que eu vou usar, porque é o mais simples aqui. Existem outros assistentes de IA que vocês podem usar na prática de vocês, a depender do fim que vocês precisam. O Cloud tem alguns assistentes que chama Projects, que você consegue inclusive colocar sua base de conhecimento ali, e conversando em cima dela. A Google tem um assistente que é muito legal, que chama Notebook LM, que você consegue subir todas as suas informações e, para além de conversar com ele, você consegue gerar um podcast, o que é muito legal, fica muito legal mesmo. Quem nunca testou, recomendo assim 1000 vezes que testem, porque o resultado é absurdo de legal que ele faz, que é no Notebook LM. O único porém é que ele gera em inglês, tá? É, O ChatGPT tem algumas especificidades. Primeiro, você só consegue criar um GPT se você tiver uma conta paga, tá? Então você precisa ter a conta paga, que é o ChatGPT Plus, que custa US$ 20 por mês, que é um valor muito baixo, dado o que isso consegue te auxiliar, tá? E aqui eu só tô falando de um micro coisa, você pode usar ele para N outras coisas que é muito legal. Primeiro, porque você consegue criar o GPT, e segundo, na conta paga, um ponto importante, você consegue desabilitar o uso das suas informações para treinamento do modelo. Aqui tem muito uma questão de dados sensíveis, dados de paciente, LGPD, tudo isso. No ChatGPT Plus eu vou mostrar como vocês fazem. Todo mundo que tiver, recomendo que vocês façam isso, mesmo que vocês não usem os dados sensíveis de pacientes, que vocês desativem isso. Você coloca lá, não quero que meus dados sejam utilizados, porque senão eles vão utilizar seus dados, tá? Para treinar o modelo deles e fazer com que a IA deles fique cada vez melhor competindo com as outras. Isso não é só o ChatGPT, todas as IAs têm um pouco disso, né? É aquele negócio, quando você não paga algo, provavelmente você é a moeda ali da história, né? E aí que um exemplo, outro exemplo, pô, lado central, CNPJ, CRM, coletado, tudo meio zoado aqui, os leucotas, plaquetas, e exatamente isso aqui solto, ele me trouxe aqui bem, bem bonitinho, como que eu copiaria e colaria isso aqui, tá? Eu vou avançar aqui um pouco para a parte mais prática, e aí só quero trazer algumas dicas aqui antes, né? A IA só vai te trazer um resultado bom se você souber fazer uma pergunta boa. Isso vale para o humano, isso vale para a IA. Então, as skills de conhecimentos básicos, conhecimentos de escrita, são as skills que vão ficar cada vez mais valiosas, as skills criativas, né? Porque quanto melhor seu vocabulário, quanto melhor você consegue escrever, mais você vai conseguir tirar de resultado, seja para um assistente,
seja para qualquer tipo de coisa, né? Então, como que a gente pensa no prompt, né? Então, prompt é o que você manda no chat, é o que você vai escrever para ele, tá? É o nome bonito do que você vai escrever para ele. Primeiro, vocês têm que usar exemplos. Sempre que você coloca um exemplo, você vai tirar um resultado melhor. Eu quero que você faça isso e eu quero que você me traga dessa forma. Porque senão ele não sabe o que você quer. Então você tem que pôr um exemplo, você tem que pôr o que ele quer, o que ele deve ser ali. Ah, você vai ser um organizador de exames. Isso é uma dica básica de prompt, né? Geralmente os prompts você vê, você começa colocando quem a pessoa é. Isso é importante porque IA é um modelo matemático que entende o que que vem depois do que veio antes. Então, se você começa colocando quem ela deveria ser, ela parte do raciocínio dali para frente vestindo aquela carapuça. Então, ele já veste a carapuça de quem você falou para ele ser, então você tende a ter resultados melhores. Você precisa definir as regras específicas aqui, o que que você quer pôr, o que que você não quer pôr. Por exemplo, eu vou analisar o exame de urina 1. Exame de urina 1 vai ter 1 milhão de informação ali para você. Nitrito, célula epitelial, leucócito, hemácia, etc. Você tem que pôr se você quer tudo aquilo ou se você só quer o que importa ali para você. Então, tudo isso tem que ficar claro, senão você não vai conseguir ter um resultado satisfatório, tá? Outros casos que a gente pode ter aqui, né? Então, o caso de prontuário que é para organizar, que eu já falei para vocês. A parte de educação médica. Então, hoje, na parte de educação, a gente pode utilizar, seja ele como um fim. Então, eu quero usar o ChatGPT como um tutor para mim. Eu quero usar ele para me ensinar e para ir fazendo um bate-bola aqui comigo, seja ele como a parte de trás, né? Então, o pensamento ali como APIs conectados na plataforma e trazendo a informação já pronta aqui para a gente. E tem muito também uma parte de pesquisa clínica. No final, eu vou sortear aqui um invite do Manus. O Manus é uma IA que é um agente assistente de IA. E aí, ele é muito legal porque você pede para ele, por exemplo, assim, monte uma página com todos os principais artigos que abordem o uso de creatinina na melhora cognitiva. Tô chutando um negócio aqui. Ele vai fazer um baita deep research ali e vai procurar e vai te montar uma landing page detalhada, pronta, interativa, gráficos, tudo super legal. É um vídeo que eu mandei também no grupo esses dias, que era uma pessoa usando aquilo ali para gerenciar mais de 30 redes sociais ao mesmo tempo, né? Então, ele entra, ele pensa, ele faz e ele vai executando isso de forma automática. Se vocês forem tendo alguma dúvida aí, vocês podem ir mandando aqui no chat, tá? Eu vou abrir, deixa eu sair dessa tela, eu vou compartilhar minha tela aqui direto do chat GPT para a gente olhar para alguma coisa um pouco mais prática aqui. Bom, então, essa é a tela inicial do ChatGPT, chatgpt.com. Aqui eu já estou logado na minha conta, então eu tenho uma conta paga. Mostrar aqui para vocês a primeira parte, que é a parte que eu falei dos dados para treinamento, tá? Então, quando vocês clicam aqui no login de vocês e vem em configurações, ele tem um lugar que é controlar dados. E aí eles colocaram um nome bonitinho aqui que é melhorar o modelo para todo mundo. Melhorar o modelo para todo mundo significa que eles vão usar os seus dados para melhorar o modelo. Isso não significa que essa informação pode ser resgatada por outra pessoa. Já aconteceu. Então, esse aqui ficou muito famoso há um ano e meio atrás, que alguns engenheiros da Samsung jogaram alguns segredos industriais no ChatGPT e depois alguns concorrentes conseguiram recuperar isso indiretamente através do modelo. Então, desativar isso aqui é muito importante. Então, sempre deixar melhorar o modelo para todo mundo de forma desativada, tá? E aí, no ChatGPT, ele vai ter aqui um monte de galeria. A gente vai vir aqui no Explorar GPTs. Então, aqui o primeiro ponto. Aqui tem um monte de coisa que vocês podem usar que alguém já criou um assistente. Então, às vezes, você não precisa criar um assistente do zero para algo que você queira. Então, você pode buscar aqui o que você quer, algum de vocês,
E fuçando aqui, tá? Tem muita coisa legal. Então, AI Humanizer. Eu quero que jogar um texto robótico e fazer ele virar um texto humano. Funciona, nem sempre funciona, tá? Todos os GPTs que tem aqui, mas é algo que dá para fuçar. Tem esses Scholar aqui, né? O Consensus, que é bem famoso, ele procura artigos para vocês. Então você consegue ir aqui, pedir algum artigo científico e ele vai trazer todos os artigos ali listados, referenciados, você conseguindo acessar a fonte e ir atrás deles. E tem umas coisas aqui em japonês também. Então é bem legal fuçar isso aqui, tá? Mas a gente quer criar um. Então, aqui do lado direito, eu vou vir criar. Essa é a minha tela geral aqui de criar um GPT. Uma dica aqui, que veio aqui de muitos testes que eu fiz em várias coisas. De maneira geral, se vocês escrevem o prompt em inglês, pedindo resultado em português, vocês vão ter resultados melhores do que se tiver tudo em português. Isso tem um motivo óbvio, porque mais da metade do conteúdo da internet é um conteúdo escrito em inglês, que é um conteúdo que esses modelos foram treinados, tá? Precisa? Não precisa, mas é uma dicasinha que às vezes ajuda aqui um pouco vocês, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui para te ajudar a criar um GPT. Escreve o que você quer. Então vou lá. Eu quero que você seja um organizador de exames laboratoriais que vou enviar, apresentando apenas os resultados relevantes e finais e omitindo aqueles que não existirem. Por que que isso aqui é importante? Eu vou mandar um prompt geral. Porque se vocês precisam colocar o exemplo ali, que você quer o resultado, e se você coloca o exemplo e às vezes esse resultado não existe, ele vai ficar trazendo aquilo ali toda hora para vocês. Ele vai fazer uma primeira bate-bola aqui. Vamos definir um nome. Que tal resumo de exames? Você pode confirmar ou não? Pode ser. Vamos chamar ele aí de resumo de exames. Ele vai gerar uma imagenzinha bonitinha aqui com o DALL-E, que é a parte de GPT. Ah, olha, ó, bonitinho. Tá legal? Tá legal. Tá legal. Vamos seguir. Então, assim, a gente tá criando aqui um assistente no chat GPT só conversando com ele, né? Não tem nada aqui de fora do comum. Perfeito, o resumo de exame está pronto. Você pode testá-lo ao lado, enviando um exame que você fez. Deixa eu pegar um exemplo daqueles exemplos que estavam ali antes, só para a gente poder jogar aqui. Espera que minha tela ficou presa. Vou sair e vou voltar para vocês aqui de novo. Lá. Aí eu pegar uns resultados meus, eu acabei esquecendo de fazer o download. Então eu vou pegar daquele materialzinho que eu acabei de mostrar para vocês ali, que eu criei aqueles slides no Lovable. Copia, cola, joguei aqui, uns dados crus. Aqui está o resumo. Hemograma, glicemia, colocou um monte de emoji aqui, um monte de coisa. Parece que está fazendo um post aqui pro Instagram, né? De maneira geral, não é isso aqui que a gente quer, né? Você não quer ficar pondo um monte de informação aqui, tá? Aqui eu posso conversar com ele do lado de cá, que seria a minha visão final, que é do lado direito, tá? E aqui do lado esquerdo é onde eu vou montando ele, tá? Então, assim, não gostei. Quero sem emojis, quero emojis, quero apenas os resultados numéricos, e quero que você traga apenas as siglas. Ele vai montar aqui, atualizar meu GPT, então ele vai mostrando ali, atualizando o GPT, e ele vai apagar isso aqui que está do lado direito para eu conseguir gerar uma versão nova, tá? Aqui ele começou a me sugerir, ó, parece que já
começou a ficar algo melhor, né? Hemograma HB, HT, VCM, leuco, plaqueta, glicemia. Ainda não tá dos melhores do mundo, mas já me facilitou bastante. Eu vou sair um pouco dessa página aqui de chat e vou vir na parte de configurar, tá? Aqui no configurar eu consigo detalhar, entender. Ele me trouxe aqui, tá? O prompt que ele está usando. Então ele criou um prompt. GPT atua como organizador, analisa exames enviados pelo usuário. Seu objetivo é prestar apenas os resultados relevantes finais de cada exame, emitindo blá 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 blá. Ele coloca aqui alguns quebra-gelos. Se você estiver montando um chat para compartilhar com alguém, no meu caso aqui eu não quero pôr nenhum quebra-gelo, eu não quero que ele busque na internet, eu não quero que ele tenha logos, eu não quero que ele gere imagem, mas eu quero que ele possa interpretar códigos, tá? E aí aqui eu vou colocar um pouco do prompt que eu quero. Então eu quero que ele organize, eu deixei aqui copiado e colado dessa forma, ó. Eu quero que você traga dessa maneira. Então, eu joguei aqui, ó. Eu quero que ele traga laboratoriais, a data, HB, leuco, plaqueta, HB1C, resultado, tal, tal, tal. Fiz isso aqui, joguei ali. Opa, foi o outro copiar e colar aqui. Vou jogar aqui de novo, vou testar o resultado que ele trouxe para mim. Ó, já ficou bem melhor, hein? Já ficou quase no resultado final que eu esperava aqui, ó. Então, laboratoriais, HB, leuco, plaqueta, glicemia. Basicamente, isso aqui estaria pronto, né? Que faltou aqui, que é algo que é bem útil aqui para a gente fazer um pouco no nosso dia a dia? Colocar o que está fora da referência, né? Principalmente quando a gente usa o mesmo dado toda hora, muitas vezes você bate o olho ali, pô, não vi ali o que eu quero. Então eu venho aqui e adiciono aqui no prompt. Quero que você adicione 3 asteriscos na frente do número do que estiver fora dos valores de referências. Põe ali, ele está carregando. Venho cá, do lado direito e jogo de novo. Vocês vão ver que não tem segredo aqui. IA, mexer com IA, aprender com IA é testar e errar, tá? Então, quanto mais vocês usarem, melhor vai ser. Mais vocês vão conseguir tirar alguns resultados bons. Ó, ele ignorou, tá vendo? Eu pus ali, ele ignorou. Tem resultados fora da referência aqui, tipo, colesterol total de 245, tá bem fora aqui do limite, né? Que é entre 170 e 190, dependendo um pouco, e ele não colocou. O que que você vem? Você vai voltar aqui e vai interar de novo. Essa é uma informação importante que você precisa sempre fazer, tá? Ele vai atualizar de novo e ele vai. Vou testar de novo, tá? É, Aqui o objetivo final não é extrapolar aqui e ver tudo, né? E ó, aqui tem um valor de referência, mas ele tá ignorando, tá? Depois eu posso mostrar o prompt para vocês que eu uso nesse meu assistente de IA. Ele é bem mais simples do que o que foi gerado aqui. Eu vou colocar ele aqui, na verdade. Vamos testar ele, vamos ver se ele funciona aqui. Ele tá em inglês, ó. Vocês estão vendo aqui. Ele tá todo em inglês. Só o que tá em português, que é o resultado final que eu quero, que ele tá puro ali. Vem aqui, joga a informação pura de novo. Ó, bonitinho. Agora, ele fez, adicionou os asteriscos no que tá fora da referência esperada. Isso aqui, eu só clicaria em copiar e colaria isso aqui, por exemplo, no meu prontuário. É, Eu falei que eu uso 3 assistentes no meu dia a dia, né? Esse é um ponto importante aqui. Os assistentes, a IA de maneira geral, ela tem que ser o mais específica possível. Se você quiser fazer uma única coisa para fazer um monte de coisas distintas, não vai funcionar e tudo vai sair ruim. Então, se você quer aqui um assistente para organizar exames laboratoriais e outro para organizar as medicações em uso, tem que ser duas coisas diferentes. Se vocês fizerem na mesma coisa, ele vai alucinar ali, vai trazer coisa muito doida. Então, por exemplo, eu uso um de exames, eu uso um de medicações em uso e eu uso um para criar relatórios médicos. Então, ele já está todo estruturado ali. Tá? Ele tem que seguir os critérios da ANS. Ele tem que começar sempre com o nome.
E aí eu consigo jogar informações e fazer de forma bem simples aqui o que eu gostaria de fazer, tá? E aí, basicamente, eu viria aqui, viria criar um ponto legal. Você pode criar um assistente e compartilhar com outras pessoas, tá? Então, no lugar que eu atuo ali especificamente, o assistente que eu tenho de exames laboratoriais é usado por todos os outros médicos que trabalham comigo. Então, eu criei um assistente e todo mundo usa. Cada um na sua conta, cada um com seus dados, mas otimiza a vida de todo mundo. Então, isso facilita bastante. Então, às vezes você está criando uma solução que não é nem só para você, é uma solução para todo mundo que trabalha ali junto com você. Então, para além do seu tempo que você está economizando, você consegue trazer isso para sua equipe, para o seu time, tá? Vou sair da minha tela aqui do ChatGPT e vou voltar aqui para minha apresentação. Matheus, não sei se você viu aqui, mas aqui no chat tem algumas perguntas do pessoal. Deixa eu ver. Vou ler, aí depois eu volto ali para onde a gente estava. Boa noite. No seu exemplo, para ter os seus dados em português, o prompt também deve ser em português. Teria algum benefício fazer em inglês pensando no fato da base de dados? Ou não faz diferença? É, então, assim, o que que eu faço? Eu escrevo o prompt em inglês pedindo que o resultado seja em português. Eu escrevo isso em inglês pedindo em português. Então, assim, eu quero que o resultado final seu seja escrito em português BR, né? Porque senão ele pode escrever em português de Portugal também, tá? Obviamente, para isso aqui, que às vezes é algo simples, pode não fazer tanta diferença. Mas você viu que tinha um prompt escrito em português do ChatGPT que estava embananando ali em pôr os três asteriscos. Eu copiei e colei um prompt que era muito mais simples, escrito em inglês, e ele acertou de primeira, tá? É, Isso vale o teste, não é uma verdade absoluta, mas recomendo todo mundo fazer esse teste. Só traduza, põe ali teu prompt em inglês, mas peça para que o resultado seja em português. De maneira geral, é melhor. Cristiano perguntou, pergunta mais filosofal. Como está a introdução desse tipo de conhecimento nos cursos de graduação? É, Esse é um ponto muito legal, né? Nos Estados Unidos já tem muitas disciplinas olhando para IA, dentro da faculdade de medicina. E eu não sei quem viu, na China eles implementaram no ensino básico de crianças de 6 anos noções de IA. Então, na China, as crianças com 6 anos já estão aprendendo o que é IA e como usar IA. Aqui no Brasil ainda não é tão difundido pela instituição, o que é um ponto ruim, né? Porque é tipo assim, cada um vai aprender por conta própria e usar da sua maneira e nem sempre vai ser da melhor maneira possível. Então, eu entendo que as instituições, seja instituições de graduação, seja instituições de saúde, né? Tem um papel muito importante na educação continuada dos profissionais. Porque, sei lá, aqui eu trouxe um exemplo de você vai lá e desativa o treinamento do modelo. Pô, muita gente poderia não saber isso, poderia estar jogando um monte de informação de paciente ali no modelo gratuito e fazendo um monte de cagada ali, literalmente, com LGPD. Então é importante as instituições terem esse papel, tá? O modelo de IA no chat GPT, quando você cria o GPT, você não. A Luísa perguntou se eu estou no 4,5. Você não pode escolher qual modelo ele usa, tá? Então não tem essa possibilidade de você escolher o modelo. O que vocês vão ver que é bem interessante muitas vezes quando vocês conversarem, ele não vai trazer um resultado, ele vai trazer dois, um do lado do outro, e vai te perguntar qual o melhor. Ele está testando dois modelos diferentes e você está dando um feedback para ele do que você prefere. Então, quando você vai gerar imagem, às vezes ele gera duas imagens. Então, você está fazendo ali um treinamento. De maneira geral, eles usam 4O, porque é o mais rápido aqui. E para essas coisas simples, funcionam muito bem, tá? É, no meu dia a dia, eu assino quase todas as ferramentas de IA, mas o que eu mais uso é o Cloud, tá? Eu prefiro o Cloud muito mais do que o ChatGPT, porque eu acho que a forma como ele escreve é uma forma muito mais natural, e humanizada, e ele tem algumas funcionalidades adicionais que o ChatGPT não tem. Por outro lado, o ChatGPT também tem algumas coisas que ele não tem.
O Coutinho colocou o Perplexity. Perplexity é excelente, eu uso muito no meu dia a dia. Perplexity é quase que como se fosse um Google, só que você consegue, ele vai sempre te referenciar tudo que você quer. Novidade, eles acabaram de lançar também há umas 2 horas um assistente para o iOS que substitui a Siri. Então, em vez de você conversar com a Siri, que muitas vezes ela é meio burra ali, traz um monte de informação nada a ver, né? É tipo Alexa, doidona, você consegue ter as informações ali super bem definidas. E para quem tem Vivo, uma dica extra: a Vivo fornece 1 ano de graça do Perplexity Pro. Então, só vocês abrirem o aplicativo do Meu Vivo, procuram lá nas promoções que tem, e ele vai te dar um voucher de 1 ano de Perplexity Pro, que é a versão que não tem limite, que você consegue usar bastante coisa a mais, tá? Fernando perguntou, funciona com print? Funciona. Você pode jogar print ali, a imagem, e ele lê a imagem de maneira muito boa, tá? Então, importando, o Cid perguntou se você pode importar, você também pode importar, ele também funciona. Então, ele faz, vamos dizer assim, esse OCR ali em cima das imagens e entende o que deveria estar escrito. Luísa, nesse caso, você consegue unificar todos os resultados? Então, sim, tudo eu consigo colocar várias coisas ali diferentes e trazer em uma coisa só. Então, é um ponto ali, né? Então, imagina que você está numa unidade de enfermaria e tem um paciente internado há 15 dias. E você tem 15 dias de exames, todos os dias os mesmos exames. Você consegue criar um assistente IA que te orienta a evolução, por exemplo. Então, ele consegue ir pondo assim, a creatinina. Era 1,30, 1,70, 1,90, 1,5. Então, consegue fazer essa lógica com o assistente, que é algo bem legal. Só uma correçãozinha, Matheus, desculpa. É que Beleza. você disse que você compartilha o seu, o seu prompt com outras pessoas, outros médicos, e eles também colocam as informações dos pacientes deles, certo? Aí minha pergunta é assim, se você quiser fazer um consolidado de todas essas medidas, por exemplo, vamos falar dos exames, você conseguiria fazer? Tipo, Não, as informações dos seus pacientes com as informações do médico A, B, C, D? Não, não. aí não. Para esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um assistente, não. E assim, eu compartilho o link que eles conseguem abrir ali, e a informação deles é deles. Eu não tenho a menor ideia de como eles usaram, quando eles usaram, nada disso. A informação fica só ali com eles, ela não é compartilhada nem com quem criou, nem com outras pessoas. Pediram para eu compartilhar o prompt aqui que eu uso. Vou jogar ele aqui no chat aqui, para quem quiser depois testar. E ele bate o limite aqui, ó, de 1.000 caracteres. Eu vou mandar uma parte, depois eu vou mandar a parte final. Podem copiar e colar e testar e ir inteirando em cima disso, tá? É, Vou voltar para minha tela aqui, para a parte final aqui, para a gente já ir evoluindo. Esse assunto aqui é um assunto, assim, inesgotável, é um assunto muito legal, é um assunto que, na verdade, dá para usar em qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vocês pensarem, dá para usar. Mas não dá para usar em tudo. Esse é o ponto importante. Dá para usar em quase qualquer coisa, mas não dá para usar em tudo, né? Então, só algumas orientações básicas aqui, né? Quando vocês forem criar, os prompts de vocês. Duas dicas. Primeiro, tem alguns GPTs para criar prompt, tá? Então, ali no GPT você consegue usar o GPT para criar um prompt. Então, usa IA a favor da IA. Então, é um ponto legal que vocês conseguem escrever uma ideia básica e ir iterando em cima dessa ideia, né? Então, seja específico e seja claro. Então, você tem que definir exatamente o que você quer. É, Se você cria ali um chat GPT tipo assim, analise esses dados e me traga insights. É algo totalmente genérico. Provavelmente você não vai conseguir tirar nada de um prompt tão genérico assim. Analise e traga o que eu quero. Traga sempre os exemplos práticos. Então vocês veem aí no prompt que eu coloquei o exemplo. Eu quero como que ele traga. Eu quero que ele traga laboratorial, a data, a sigla e os números e põe ali os asteriscos no que está fora do padrão. Defina o que ele deve ou não fazer. Vocês veem ali no prompt que está escrito que ele não deve sugerir condutas.
ele não deve fazer uma análise dos resultados. Eu não estou usando ele aqui como um médico. Se vocês não porem isso, você vai ver que você vai escrever, daí um pouco ele vai falar, esse paciente tá com hemoglobina tal, aí ele começa a fosforilar ali. O ChatGPT não é para isso. Vocês podem até usar, às vezes, desde que vocês saibam o que vocês querem ter a resposta, mas nunca usar ele às cegas para algo que você não tem a menor ideia, do que você quer. E mantenha sempre o mais simples possível, sem muitas redundâncias. Porque se você fizer um prompt de 5 páginas, provavelmente ele vai se perder em algum momento. Então, parte daquilo ele vai ignorar. Então, quanto mais direto ao ponto você for, melhor, tá? Então, geralmente, essa estruturinha é legal. Então, quando você vai escrever, põe o contexto. Você é um assistente especializado em tal. Seu objetivo é fazer tal, seguindo tal. Eu quero que você me traga dessa maneira e que você não faça isso. É um prompt, é uma dica bem legal que serve para qualquer tipo de coisa. Quero criar um GPT para escrever roteiro de Reels para eu postar no TikTok, no Instagram, né? O Reels é do Instagram. Vocês conseguem montar. Então você vai ser um especialista em marketing, blá blá blá. Seu objetivo é fazer isso. Eu quero que você me traga dessa maneira, não faça isso. Então, isso aqui replica para basicamente qualquer coisa. É uma dica básica aqui. Fabricião, algum ponto mais que você queira adicionar aqui antes da gente ir para o final? Deixa eu abrir meu áudio e o vídeo. Pessoal, eu queria... Tá na sua tela aqui, eu não sei se está aparecendo minha imagem. Você tá me ouvindo, né, Matheus? Tô te ouvindo. Tirei a Tá. minha tela para aparecer a Não, eu imagem. queria adicionar alguns pontos aqui que você já falou até, mas são muito importantes, né? Como o Matheus disse, o GPT foi criado com conteúdo da internet, que a maioria, né, 60% do conteúdo da internet, como o Matheus disse, é linguagem inglesa. E ele usa muito, o que acontece muito quando a gente usa o português, é que ele às vezes considera algumas palavras no pé da letra, por exemplo. Se você for usar alguma gíria, alguma coisa assim, é muito melhor você usar em inglês, tá? Então, essa ainda é uma vantagem, porque eu digo ainda porque esses modelos estão sendo treinados com cada vez mais tokens. Token seria o tijolinho que constrói o GPT, tá, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia disso, quando o GPT-2 foi lançado, em 2019, ele tinha os tokens de contexto, ou seja, o que ele conseguia ler, eram 1024 tokens. Tá? Isso dá mais ou menos umas 2 páginas, 1,5 página de texto, tá? Em 2019. Hoje, o GPT-4 ou ele consegue ter o token de contexto. Quantos tokens ele consegue ler? São 128 mil. Tá? É muito mais, dá quase 200 páginas. Então eu saio de pouquíssimas páginas, de 1,5 página, para esse monte de página que ele consegue ler. E ao mesmo tempo, quando ele foi treinado pela primeira vez, o GPT, foram 40 bilhões de tokens que foram utilizados para treinar. 40 bilhões, vou pegar de pedaços de palavras. Hoje, o GPT é treinado com mais de 10 trilhões de palavras. Isso 5 anos depois. 5, 4 anos depois. Então, a velocidade com que isso está acontecendo, pessoal, é gigantesca. Né? Antes a gente falava, isso assim, há 2 anos a gente falava muito de alucinação. Hoje a gente já sabe que não é muito bem assim. Alucina, como o Matheus falou, mas é diferente já. Antes alucinava muito, hoje já não tanto. Hoje já tem ferramentas de busca acopladas ao GPT. Né? Vocês trouxeram uma que ela não é uma de busca, que é o Perplexity, mas o GPT hoje ele já funciona nas 2 pontas. Então, assim, o médico que tem isso na mão e que sabe mexer com isso, e a gente fala médico, mas é a pessoa, não é só o médico. Porque dá para usar isso desde programar uma viagem. Eu fiz um assistente, eu até coloquei na internet para programar minha viagem para Disney. E ele me ajudava lá, eu sabia onde eu ia estar, em que horas eu ia estar, e de uma maneira simples, com pouco código, né? Que a gente fala o low code ou no code, que é sem nenhum código, sem programação, e dá para fazer isso, dá para te ajudar bastante nas tarefas diárias. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que ela, na nossa mão e usada de maneira correta, vale ouro. Dá para você fazer praticamente
como disse o Matheus, muitas coisas, não tudo, mas muita coisa dá para fazer. Era isso, Matheus. Eu achei excelente, assim, eu acho que dá para sair daqui do zero para a criação de um projeto, de um assistente inicial, tá? Esses projetos para quem de vocês está aqui e nunca tinha visto um projeto, né? Que, como o Matheus disse, dependendo da ferramenta, ele chama de assistente, de projeto, isso tem há muito tempo já no GPT. Não é uma coisa nova, né, Matheus? Está há um tempo já. E tem muita gente que nunca viu isso aqui, que nunca utilizou. Só que imagina, hoje a gente já tem agentes de inteligência artificial. O Matheus falou da Manu, é impressionante o que ela faz. A Manu é um agente, ela faz, é meio impressionante. Eu vou até colocar um vídeo no LinkedIn mostrando duas coisas que eu fiz lá, mas ela faz, ela é um outro nível, né? Agora, pessoal, tem alguns problemas que são básicos. Quem não sabe o que procura, não vai achar nada, né? Então, assim, precisa saber o que procurar, precisa saber a sintaxe da língua, a gramática. Vocês viram como o GPT é inteligente? Ele pega e transforma o que o Matheus escreveu num prompt em português adequado. Então, assim, quanto mais a gente souber dessas, que são hard skills, na verdade, não são soft skills, que é escrever bem, perguntar bem, delimitar, ser específico, o GPT ele responde muito melhor para a gente, né? E a gente está nessa transição. Então, hoje, muita coisa que a gente vê também na internet, outro dia eu recebi uma propaganda no Instagram, assim, se você não sabe avaliar seus exames, agora a gente tem um programa que avalia os seus exames. Com esse assistente que o Matheus fez aqui, mudando uma ou outra coisa, vocês criam um avaliador básico de exames. E mostram lá, ele pode colocar assim, ó, quando for o problema no TGO, TGP ou no ALT e AST, é fígado. Aí ele cria uma imagem do fígado, que é o que eles estão fazendo, né? Então, hoje, essas ferramentas estão disponíveis, elas devem ser usadas, eu adorei o jeito que o Matheus falou, que elas têm que ser usadas de maneira mais objetiva para pontos específicos, principalmente no começo. A hora que a gente está mexendo, né, a hora que a gente vai fazer a primeira receita de bolo, é melhor fazer assim, vamos fazer primeiro só o bolo de cenoura. Aí outro dia a gente faz a calda de cenoura, aí outro dia a calda de chocolate. Porque se você for tentar fazer tudo ao mesmo tempo, é provável que dê muitos erros no meio do caminho e você não consiga achar. Uma coisa que eu também muito legal que você falou, Matheus, é que a gente precisa voltar sempre para que a gente crie alguma coisa. Isso, a gente que mexe com programação faz muito mais, mas é voltar para testar se tem algum bugzinho no meio do seu prompt. Então você vai ter que testar, rodar uma vez, rodar de novo, e é mais fácil quando a gente faz por tijolinho. Mas enfim, achei excelente a aula, Matheusão.